Olá, Builders! Bem-vindos a mais um treinamento Builderall. Eu sou Paula Bianca e faço parte da equipe Builderall no Brasil. E no treinamento de hoje, nós iremos aprender sobre apontamentos. Iremos entender quais são os diferentes tipos de apontamentos existentes e qual o objetivo ao configurar cada um. Além, vamos entender sobre outras questões relacionadas a apontamentos, como a definição de domínio e hospedagem e os conceitos DNS e zona de DNS. Gostaram? Então me acompanha até o final desse vídeo para aprender a gerenciar o seu domínio corretamente. Vamos lá? Então, vamos iniciar o nosso treinamento sobre apontamentos. Mas, antes de compreender sobre essas questões que eu mencionei anteriormente, vamos começar com a pergunta: qual a importância de entendermos sobre os diferentes tipos de apontamentos? O quão é benéfico para o meu negócio entender sobre os apontamentos, que refletem agora as configurações internas do meu domínio, e não mais o que aparece externo para os visitantes do meu site. Aqui nós separamos em 3 tópicos. 1. Eficiência na configuração. Entender sobre os apontamentos facilita a configuração de hospedagem, serviços de disparo de e-mails marketing, serviços de e-mail, informações que servidores externos solicitam sobre esse domínio. Então, ao compreender cada tipo de apontamento, é mais fácil adicionar o que é exigido. 2. Solução de problemas. Entendendo o que cada tipo de apontamento faz, é mais fácil evitar problemas e solucionar problemas caso eles apareçam. Por exemplo, problemas de publicação do site. É relacionado ao endereço IP normalmente. Então, sabendo que o endereço IP é relacionado à publicação do seu site online, é mais fácil corrigir caso você tenha algum problema desse tipo. E terceiro, segurança. Alguns componentes de segurança do domínio são relacionados aos apontamentos. Por exemplo, os registros DKIM e SPF, que são da entrega de e-mails marketing, relacionada ao domínio. Então, compreendendo como é adicionado o SPF e o DKIM na parte de apontamentos do seu domínio, é possível melhorar a segurança do seu site. Agora, sabendo qual a importância de entendermos sobre os apontamentos, podemos iniciar o nosso treinamento. Antes de entender cada tipo de apontamento, vamos primeiro começar definindo o que é um domínio, pois os apontamentos serão feitos vinculados a esse domínio. Então, o domínio é o nome do site que será digitado na barra de busca do navegador e, ao pesquisar, irá direcionar até o site de destino. Então, aqui nós temos um exemplo de um domínio chamado seudomínio.com.br. Então, quando você quer que as pessoas acessem o seu site, você passa esse endereço, elas colocam na barra de pesquisa dos navegadores e, ao pesquisar, são direcionadas ao seu site. O domínio pode ser comparado ao endereço da sua casa, por exemplo, pois ele é o endereço, o nome que direciona o visitante do seu site até ele propriamente. Então, quando você quer que alguma pessoa vá te visitar, você entrega o endereço da sua casa para ela. Os registros de domínio são únicos e precisam ser registrados regularmente, ou seja, eles precisam ser renovados de tempos em tempos. Normalmente, esse tempo é a cada 1 ano. Aqui na Builderall, você pode comprar o seu domínio e registrá-lo no seu nome diretamente, e é necessário renovar a cada 1 ano. É importante se atentar a essa regulamentação de, a cada 1 ano, o seu registro ser renovado de domínio, pois normalmente ocorrem alguns casos que o serviço de hospedagem para, não propriamente por causa da plataforma que está hospedando o seu site, ou outros serviços param por causa dessas plataformas externas, mas sim porque o domínio ele está expirado, então é preciso renovar. Então, fique atento à data de renovação do seu domínio para você não perder e os seus sites e outros serviços continuarem online. Agora que nós já entendemos o que são os domínios, vamos entender sobre as hospedagens. As hospedagens são o local onde os arquivos, dados e elementos do site ficam armazenados. Então, nós podemos comparar a hospedagem à sua casa. O domínio nós comparamos ao endereço da sua casa. Então, é o nome que é colocado na barra de pesquisa do navegador
que leva até a sua casa, que está na hospedagem, que é a hospedagem. Então, em termos técnicos, a hospedagem é um espaço dentro de um servidor. Então, aqui nós temos um servidor. Dentro desse servidor há um espaço onde o seu site e os recursos relacionados a ele ficam armazenados. No caso, aqui a Builderall é uma hospedagem e você pode utilizar tanto o seu site em si armazenado e criado no Builderall Builder, por exemplo, ou dentro do WordPress Builderall, quanto outros serviços relacionados ao domínio, como e-mails, e-mails marketing, entre outros. E agora, sabendo da existência do domínio e da hospedagem, nós podemos entrar no tema DNS. O DNS é uma sigla para Domain Name System, em inglês, ou em português, Sistema de Nomes de Domínio. O DNS responde à pergunta como o domínio encontra os arquivos de um site, através desse DNS. Então, ela é a ligação entre o seu domínio, o endereço escrito em um nome, e a hospedagem, ao traduzir o endereço do site para endereços únicos de IP, que é um número localizado dentro do servidor de DNS. Os registros de domínio em nomes são para facilitar. Então, ao invés de nós usarmos esses números, esses endereços de IP que estão dentro da internet e que são usados para localizar o seu site na hospedagem, nós utilizamos esses registros de domínio. Assim que você registra um domínio, normalmente é passado um NS para esse domínio. NS nós já vamos ver lá na frente, mas tem a ver com DNS. Então, nós tiramos o D e nós temos o NS. Cada novo domínio, ele precisa ter 2 NS. E esses NS já têm um endereço de IP relacionados. Então, assim, nós facilitamos e ao invés de decorar esses imensos números existentes dentro do servidor de DNS, que fica dentro da internet, nós apenas decoramos um nome que faz parte da nossa marca. Então, ele traduz os endereços de site para endereços únicos de IP relacionados aos valores de apontamentos vinculados ao domínio na zona de DNS. Esse conceito aqui nós vamos ver daqui a pouco. Traçando o caminho do domínio até o site em si. Então, o usuário, olhando aqui a ilustração, o usuário vem no navegador e digita o nome do seu domínio. Vamos dar o exemplo aqui, domínio.com.br. O servidor de DNS, que é algo não visível, ok? Esse processo, ele não é visível nessa parte aqui. A parte que vai ser visível vai ser só a do conteúdo do site, após a busca do domínio. E tudo isso acontece em milésimos de segundo. Mas é importante entendermos como isso ocorre. Então, o usuário vem, digita o seu domínio, o servidor de DNS faz uma busca dentro dos serviços e localiza o IP, o número de IP único vinculado ao seu domínio. É importante frisar esses endereços únicos, mas também nós vamos mencionar mais à frente novamente. Bom, assim que ele localiza esse endereço de IP, ele sabe que esse endereço de IP está dentro desse servidor de hospedagem. Então, o servidor de hospedagem é diferente do servidor de DNS. O servidor de hospedagem é onde o seu site e todos os serviços relacionados ao seu domínio estão. Localizando, ele envia esse conteúdo que está dentro do servidor de hospedagem para a tela do usuário, que é o conteúdo do seu site. Nós vimos agora que existe o DNS, mas também nós temos a zona DNS. A zona DNS, ela é o gerenciador de serviços vinculados ao domínio através de diferentes apontamentos. Então, é na zona de DNS que você configura os apontamentos para vários serviços vinculados ao mesmo domínio. Até porque um domínio, ele não se trata só do site criado e que aparece ali para o seu visitante, mas tem várias configurações separadas, como o e-mail profissional, e-mail marketing, subdomínio, entre outros. Então, todas essas outras configurações, além da hospedagem do seu site, vinculadas ao domínio, são gerenciadas na zona de DNS. Então, ela basicamente é um espaço administrativo, e por isso nós podemos comparar ela com um escritório. Dentro do escritório, há vários departamentos, e esse espaço administrativo que irá definir o que cada departamento faz, né? Então, o e-mail profissional, ele faz o quê, né? Ele é vinculado a qual servidor? Ele é vinculado
a qual plataforma faz esse serviço de e-mail profissional? O e-mail marketing, qual plataforma faz esse serviço de e-mail marketing? Quais são as questões de segurança voltadas ao e-mail marketing? Tudo isso é definido dentro da zona de DNS. Então, o espaço administrativo dos componentes do DNS de um domínio, que são definidas através dos apontamentos configurados dentro dessa zona, gerenciada por uma organização ou administradores específicos. Essa zona DNS também é definida pelo seu domínio através de um apontamento. Porém, vocês lembram que eu mencionei que a compra de um domínio, assim que você compra ela em uma plataforma, é definido 2 DNS para ela? Então, normalmente, a zona de DNS do seu domínio é onde o domínio foi comprado. A sua zona de DNS pode ser aqui na Builderall, caso você faça a compra do seu domínio pela nossa plataforma. Pode ser no Registro BR, na HostGator, na Hostinger, entre outras plataformas externas. É possível alterar essa zona de DNS e nós vamos ver isso no próximo slide. Eu falei no próximo slide, mas eu esqueci que antes de tratar propriamente do DNS, que já é um tipo de apontamento, vamos entender os campos de um registro, ou seja, os campos que compõem um apontamento, porque um apontamento ele não é só um valor único. Então, nós temos 3 campos aqui no caso da Builderall, ok? Em outras plataformas externas, os apontamentos podem solicitar mais campos. Porém, esses são os básicos e os solicitados dentro da zona de DNS aqui na Builderall, que é a ferramenta gerenciador de DNS, mas nós vamos falar dela mais à frente. Então, os campos de registro principais são o host, ou hostname, ou o nome, o tipo do apontamento e o valor. O host refere-se ao endereço proprietário do registro, que indica o nome de uma máquina em uma rede. Então, basicamente, é o nome daquele apontamento. Aqui, nós temos o símbolo do arroba. Esse símbolo normalmente é utilizado para substituir o nome do domínio. Então, digamos que eu tenho o domínio builderall.com. Ao invés de eu colocar aqui no apontamento builderall.com, eu posso só colocar o símbolo do arroba. Aqui, por exemplo, eu tenho o nome MX, vinculado a esse valor aqui. Mas vocês já vão entender melhor, porque aqui nós já estamos tratando sobre os tipos de apontamento esses que nós vamos ver daqui a pouco. O tipo indica o tipo do registro que será adicionado. Aqui eu tenho um apontamento do tipo A, um apontamento do tipo CNAME, um apontamento do tipo MX, e o valor, que é o valor associado ao registro. Esses valores variam segundo o tipo de registro que será adicionado. Não se preocupe, porque em relação a apontamentos, você não precisa decorar valores, tipos, host. Normalmente, essas informações são dadas pelas plataformas que solicitam o determinado apontamento. Você só precisa ir na outra plataforma ou ir na mesma plataforma e adicionar esses registros. Mas é importante saber o que colocar no host, o que colocar no tipo e o que colocar nos valores. E agora sim, que nós já entendemos os campos de um registro, nós podemos ir para o primeiro tipo de apontamento, o apontamento do tipo NS. O apontamento do tipo NS é uma abreviação para Name Server. Em português, servidor de nomes. Então, aqui, o registro de servidor de nomes, ou NS, informa para o sistema de nomes de domínio, que é o DNS, ou seja, informa para aquele servidor de DNS. Então, o registro NS vai informar para esse servidor de DNS aqui quais servidores comunicam e armazenam as informações de registro DNS de um domínio. Simplificando, o registro NS informa para esse servidor de DNS quem faz o serviço de zona DNS. Então, qual organização ou administrador é a sua zona de DNS. Então, aqui nós temos um exemplo dos servidores NS da Builderall, e como eu mencionei, são sempre 2. Aqui eu tenho o NS6 e o NS5. Como eu informei anteriormente também, normalmente esses NS são vinculados aonde foi realizado a compra do domínio. Mas, caso você vá conectar ao seu domínio, por exemplo, ao Builderall Builder, aqui da Builderall, é informado como valor de apontamento esses servidores NS. Eles informam para trazer aqui para a Builderall não só a hospedagem ali onde está sendo publicado o seu site, mas todos os seus serviços, igual a forma aqui,
que serão comunicados e armazenados aqui na Builderall. Você pode manter só a hospedagem do seu site aqui na Builderall. Isso é feito através de outro tipo de apontamento. Mas se você quiser trazer a zona DNS, vinculando todos esses serviços aqui com a nossa plataforma, é preciso colocar os servidores NS da Builderall no seu apontamento. Caso você compre o seu domínio aqui, já será colocado automaticamente, mas, por exemplo, caso você compre o seu domínio no registro BR, é preciso pegar essas informações que são dadas assim que você conecta o seu domínio em um construtor, ou no Builderall Builder, ou no WordPress, e adicionar lá no registro BR, alterando suas zonas de DNS. Enquanto você não alterar, a sua zona de DNS será o próprio registro BR. E qualquer problema em relação a esses serviços precisam ser verificados no registro BR, nesse caso, não aqui na Builderall, porque esses apontamentos não vão estar sendo gerenciados aqui pela nossa plataforma, mas sim pela plataforma externa. Então, é importante se atentar que, caso você queira gerenciar todos esses serviços em nossa plataforma e ter o nosso suporte para esse tipo de serviço, é preciso que os servidores DNS sejam aqui da Builderall. Agora, vamos falar sobre o apontamento do tipo A, também conhecido como IP. O apontamento do tipo A, ele tem esse nome porque ele é uma abreviação para address, em português, endereço. O endereço do tipo A, ele vincula o domínio ao endereço IP. E aqui eu estou adicionando a sigla IPv4, mas vocês vão entender no próximo slide. Físico do local que hospeda os serviços de acesso àquele domínio, permitindo que os servidores de DNS identifiquem e localizem um site e o mantenham online. Então, entenderam a diferença entre o tipo NS e o tipo A? O tipo NS informa sobre a zona DNS, então onde é feito o gerenciamento de vários serviços vinculados àquele domínio. O apontamento do tipo A ou IP, ele informa só onde o seu site está hospedado, identificando e localizando esse site e o mantendo online. Então, é só aquelas páginas que você cria, por exemplo, no Builderall Builder ou no WordPress. Aqui, quando você publica o seu site, é vinculado a um endereço tipo A. Então, a um registro do tipo A. Os domínios, eles possuem apenas um valor de apontamento do tipo A, pois não é possível manter um único domínio hospedado em mais de um lugar simultaneamente. Então, caso o seu site esteja aqui na Builderall, você precisa manter o IP aqui da Builderall. Não é possível criar um site aqui e criar um site, por exemplo, no Wix, e ter ambos online. É sempre preciso escolher apenas uma plataforma para manter os seus sites online. Caso você queira ter outros sites vinculados a esse domínio, aí você pode criar subdomínios. E seria um outro tipo de apontamento. E como eu mencionei também anteriormente, caso você queira que os serviços de zona DNS se mantenham externos a Builderall, e apenas a hospedagem do site, né? Então, o site online, seja aqui da Builderall, aí é preciso fazer o apontamento do tipo A. As informações para apontamento do tipo A, com os valores necessários, tanto para o construtor Builderall Builder, quanto para o WordPress, vocês encontram na nossa central de ajuda, ok? Elas não são dadas diretamente pelos construtores. Então, nesses casos específicos, que o seu gerenciador de DNS é externo, mas você quer criar e manter o seu site online aqui pela Builderall, é preciso pegar esses valores em nossa central de ajuda e configurá-las na sua zona de DNS externa. E aqui nós temos um exemplo do tipo de apontamento IP, onde nós temos o arroba, que substitui o nome do domínio, o tipo do apontamento A e o valor IP, no caso IPv4. Apontamento do tipo AAAA. Agora que vocês já sabem sobre o apontamento A, o tipo AAAA é super simples. Ele literalmente possui a mesma função do registro tipo A. Porém, ao invés de combinar o nome do domínio ao endereço de IPv4, esse tipo de registro vincula ao endereço de IPv6. Essa diferença foi feita devido à limitação de endereços IP possíveis de existirem. E com o crescimento da internet, diversos sites online, foi preciso criar um sistema que permita que mais domínios tenham um endereço de IP único.
Então, como o endereço de IP necessita obrigatoriamente ser único e exclusivo de cada domínio, é preciso que tenha uma grande variedade de números, algo que os endereços IPv4 não permitem. Aqui embaixo, nós temos algumas diferenças entre o IPv4 e o IPv6. Elas são bem mais complexas, ok? A criação do IPv6 ela é bem mais complexa, mas aqui nós conseguimos entender superficialmente sobre ela. Primeira diferença é que o endereço de IP IPv4 tem 32 bits. O endereço de IP IPv6, que é o AAAA, tem 128 bits. Esses bits, eles são relacionados aos números binários que compõem esses valores de IP. Então, é algo bem mais interno e ainda mais complexo. Mas, basicamente, eles têm essa diferença entre grupos de números binários que compõem esses valores de IP. O IPv4 permite uma combinação de 4,3 bilhões de endereços. Então, dentro do IPv4, nós podemos ter 4, bilhões de endereços de IP. Já dentro do IPv6, nós podemos ter 341 decilhões de endereços. Os endereços de IPv4, por terem um número de endereços bem menor, precisam ser reutilizados e mascarados, porque há uma limitação. Já o tipo IPv6, esse número de 341 decilhões permite que cada dispositivo tenha um endereço exclusivo, pois não atinge o máximo de endereços. O IPv4 é feito em notação numérica decimal com ponto, então está relacionado a esses 32 bits aqui, e ele forma um número decimal com ponto nas separações dos números. Já o IPv6 é uma notação hexadecimal alfanumérica, significa que é um agrupamento de números com letras, e aqui no caso do IPv6 é separado por 2 pontos. Basicamente, essas são as diferenças. Eles realizam o mesmo tipo de serviço, porém com uma variedade maior no caso do endereço tipo AAAA. E um ponto importante para citar é que esse tipo de apontamento não pode ser feito diretamente pelo usuário builderall. Então, caso você queira adicionar esse tipo de apontamento no seu domínio, entre em contato com o nosso suporte técnico solicitando o apontamento e ele é feito internamente. Então, basicamente, esse tipo de apontamento não pode ser adicionado diretamente pelo nosso gerenciador de DNS. O nosso próximo apontamento é o apontamento do tipo TXT, que é uma abreviação para teste, que em português é texto. Então, basicamente, são registros de texto vinculados ao domínio. Aqui nós temos a definição, que é o registro DNS que fornece informações textuais legíveis ou por humanos ou máquinas sobre o seu domínio para sistemas externos. O valor TXT deve sempre estar entre aspas duplas. Então, é importante reparar se o seu apontamento, o valor, no caso, TXT, está com uma aspas no início e aspas no final. É importante se atentar para que o apontamento TXT funcione corretamente. Mas vamos dar alguns exemplos aqui de registros TXT que são informações textuais para sistemas externos. Verificar a titularidade do domínio, realizar a verificação do SSL, criar políticas de remetentes de e-mail, como registros SPF e políticas de DMARC, que são relacionadas aos disparos de envio de e-mails marketing, aqui na Builderall, feito pelo Mailing Boss 5.0. Um exemplo mais prático é, por exemplo, quando você precisa verificar o seu domínio no Facebook, ele dá duas opções, ou realizar através de TXT ou um meta tag. Pelo TXT, é feito através desse registro aqui, esse tipo de apontamento. Então, você entra no gerenciador de DNS da Builderall, adiciona o nome indicado pelo Facebook, o tipo TXT e o valor dado também pelo Facebook, e ele é a forma mais rápida de verificar o seu domínio dentro do Facebook. Então, todas essas informações que normalmente são exigidas por sistemas externos, não só o Google, não só o Facebook, como o Google, os serviços de e-mails externos, como Gmail, Outlook, entre outros, normalmente são através de apontamentos TXT. Aqui nós temos dois exemplos de apontamento TXT. Ambos são vinculados ao Mailing Boss, ok? E são informações que o Mailing Boss exige para fazer o disparo de e-mails corretamente. Aqui eu tenho o DMARC e aqui eu tenho o SPF.
Nosso próximo tipo de apontamento é o apontamento do tipo CNAME, que é uma abreviação para Canonical Name. Em português, registro de nome canônico. Canônico é um sinônimo para a palavra verdadeiro aqui no Brasil. Então, ele é utilizado para substituir o apontamento A e vincula um nome, normalmente um subdomínio, a outro nome de domínio verdadeiro ou canônico. Então, o nome do apontamento é Canonical Name, exatamente porque ele vincula o domínio a, que é o nome verdadeiro, que é o nome canônico, a um outro nome. Que eu mencionei lá atrás, nos últimos slides, que havia um registro CNAME. Vamos voltar aqui um pouco. Aqui, nos campos de um registro. Então, eu tenho esse nome aqui, MX, o tipo CNAME, e ele é vinculado, ó, a um domínio. Então, esse aqui é o domínio canônico, o tipo é CNAME, e o nome que eu quero vincular a esse domínio é MX. Aqui não é propriamente um subdomínio de um site, onde vai abrir uma página, mas é necessário essa informação aqui, esse nome, vinculado a esse domínio, para realizar os serviços de e-mail profissional, por exemplo, aqui da Builderall. Então, voltando aqui no CNAME, o domínio exemplo.com, esse seria o nome do domínio, ok? É o domínio canônico, ou domínio verdadeiro. É o domínio registrado lá, feito durante a compra do seu domínio em qualquer plataforma. Já o subdomínio é o www.exemplo.com, que terá como apontamento o registro CNAME. Então, esse www, ele é vinculado ao domínio exemplo.com. Então, para eu fazer essa vinculação, eu preciso adicionar um registro do tipo CNAME. Então, o valor de um CNAME sempre será o nome de um domínio verdadeiro. Então, aqui no exemplo, eu tenho www, o nome, o tipo, desculpa, do registro CNAME e o valor, um domínio verdadeiro, que é o marketing digital builderall.tk. E aqui, finalizando com ponto. Aqui, a mesma coisa. O domínio verdadeiro é o mail05.l4email.com. Então, esse é o tipo de apontamento conhecido como CNAME. E por último, mas não menos importante, nós temos o apontamento do tipo MX, uma abreviação para Mail Exchange. Nós conhecemos esse tipo de registro como o tipo de apontamento que faz registros de e-mails. Então, aqui, esse tipo de apontamento MX permite que os servidores DNS identifiquem o servidor que hospeda as contas de e-mails vinculadas ao domínio. Então, todo apontamento MX, ele é feito para vincular, para informar aos servidores de DNS qual plataforma, qual servidor hospeda os seus serviços de e-mail. Aqui no caso da Builderall, seria a nossa ferramenta e-mail profissional, ou também conhecida como e-mail personalizado. É possível definir vários registros MX para um domínio, cada um deles com uma prioridade diferente. Porém, não é permitida a configuração de servidores MX para locais ou servidores diferentes. Então, o que isso significa? Significa que eu posso adicionar vários tipos de registro com prioridades diferentes. As prioridades definem qual valor aqui do servidor fará a entrega dos e-mails. Aqui na Builderall não há um campo de prioridade. Em algumas plataformas externas existe um campo de registro específico para a prioridade. Aqui a prioridade é adicionada antes do valor. Então aqui no caso eu tenho um apontamento que seria para o meu domínio, já que o nome está com o símbolo do arroba, do tipo MX, informando este valor aqui com a prioridade 10 para realizar o disparo de e-mails. Eu poderia ter um segundo com a prioridade, por exemplo, 5, com um outro valor de um outro servidor, certo? Que iria fazer o disparo de e-mail caso este daqui não funcionasse. Mas esses valores seriam relacionados ao servidor da Builderall, pois não é possível utilizar serviços de e-mail, por exemplo, da Builderall e do Google ao mesmo tempo, ok? Então, você precisa escolher qual plataforma será utilizada para realizar o envio dos seus e-mails vinculados ao seu domínio. No gerenciador de DNS da Builderall, você pode fazer a alteração dos seus servidores de e-mail ou de forma manual ou automática para algumas plataformas específicas. A do Zoho tem diretamente, automaticamente, selecionando
a do e-mail, a do Outlook, então assim facilita muito a configuração. Mas lembre-se, toda vez que você ver apontamento MX, é relacionado aos seus serviços de contas de e-mail vinculadas ao domínio, e não é possível ter dois servidores diferentes vinculados ao mesmo domínio. Então, às vezes, quando você percebe que não está ocorrendo o disparo dos seus e-mails corretamente, quando você envia um e-mail profissional, verifique se os apontamentos do tipo MX estão apenas de um único servidor, ou se há dois servidores diferentes. Caso haja dois servidores diferentes, ele não irá realizar o disparo em nenhum dos dois. Bom, agora que nós já conhecemos esses apontamentos, a ferramenta que eu já mencionei anteriormente aqui neste treinamento, mas da Builderall, que faz o serviço de zona DNS, caso o seu NS esteja apontado aqui para a plataforma da Builderall, é a ferramenta Gerenciador de DNS. É a ferramenta da Builderall para gerenciamento de domínios. E essa é a logo da nossa ferramenta Gerenciador de DNS. Esse treinamento não é propriamente para ensinar a como utilizar a nossa ferramenta gerenciadora de DNS, mas, caso você tenha interesse em conhecer ela um pouco melhor, acesse a nossa central de ajuda e busque no campo de busca a palavra gerenciador de DNS. Conheça um pouco melhor sobre a ferramenta e todas as opções disponíveis. Lembrando que nós aprendemos sobre 6 apontamentos diferentes. 4 podem ser adicionados automaticamente pelo gerenciador de DNS, que é o apontamento do tipo A, tipo TXT, tipo MX e o tipo CNAME. O NS é definido, como eu expliquei, na plataforma onde foi feita a compra do domínio, e o tipo AAAA necessita ser feito entrando em contato com o nosso suporte técnico. Antes de finalizarmos o nosso tutorial, vamos falar sobre uma plataforma externa que nós indicamos aqui da Builderall para verificar esses tipos de apontamento que eu ensinei anteriormente. Se chama What's My DNS? Ou em português, qual o meu DNS? Basicamente, essa plataforma externa oferece a possibilidade de checar as diferentes entradas de DNS de determinado domínio ou subdomínio em vários servidores espalhados pelo mundo. Através do What's My DNS, é possível verificar os registros do tipo A, AAA, CNAME, MX, NS e TXT. Ele oferece a possibilidade de alguns outros tipos de apontamento, mas esses apontamentos não foram mencionados no nosso treinamento e também não é possível adicionar eles na Builderall. O acesso da ferramenta é feito através do domínio whatsmydns.net. E eu vou acessar agora ele com vocês e mostrar como é possível fazer essas pesquisas para confirmar todos esses tipos de apontamento que eu ensinei a vocês e verificar possíveis problemas neles. Pronto, acessei aqui o site whatsmydns.net e ele aparece de primeira tela dessa forma, sem indicar nenhum apontamento, mas aqui é possível ver vários servidores espalhados pelo mundo, de vários países. Aqui abaixo tem um texto explicando como funciona o whatsmydns, como funciona a propagação, entre outras questões voltadas à plataforma externa. Mas, voltando aqui em cima, essa parte é o local onde eu posso digitar um domínio ou um subdomínio. E aqui eu vou adicionar o domínio que eu indiquei lá no slide, que é o marketingdigitalbuilderall.tk. Lembrando que esse domínio é utilizado aqui pela própria Builderall, mas que o nome Builderall, dentro de domínios, é restrito à nossa plataforma. Bom, voltando, o próximo campo, eu posso escolher o tipo de apontamento. Então, aqui eu vou começar com o apontamento NS, e aqui eu posso pesquisar. Então, pesquisando, já aparece que os meus NS são os mesmos NS da Builderall, NS6 e NS5. Isso significa que o quê? Que a zona DNS do meu domínio é dentro da Builderall, utilizando a ferramenta gerenciador de DNS. Então, o gerenciamento de vários serviços e todos os apontamentos eu faço para esse meu domínio dentro da própria Builderall. Aqui eu posso mudar o apontamento, colocar, por exemplo, o apontamento do tipo A, e aqui já aparece o endereço de IP, que é da própria Builderall, está propagando muito bem, e eu posso confirmar essa propagação acessando o meu site, pois assim que eu vir aqui e digitar o meu domínio, eu vou conseguir acessar um site que foi feito e publicado pela Builderall.
Lembrando que o template desse site, ele completo, está dentro do construtor de sites Builderall Builder da Builderall, e você pode acessar ele ao construir um site no nosso construtor. Bom, então, o meu site está no ar e está sendo propagado corretamente. Significa também que esse meu domínio, ele está renovado corretamente. Porque caso meu domínio expire, assim que você colocar aqui, por exemplo, apontamento A, NS, qualquer tipo de apontamento, todos eles serão indicados com esse X. Vou dar um exemplo aqui, vindo no apontamento CNAME. Como aqui no caso é um subdomínio, não vai ter apontamento CNAME, porque ele é o domínio canônico em si. Então aqui estão aparecendo vários X, porque não tem propagação nesse tipo de apontamento para o domínio, e vai aparecer dessa mesma forma caso o seu domínio esteja expirado nos diferentes tipos de apontamento. Eu vou adicionar aqui um subdomínio, que é o teste.marketingdigitalbuilderall.tk, que aí eu tenho este nome vinculado a este domínio verdadeiro ou canônico. Pesquisando, eu tenho o apontamento do valor para vincular este nome a este subdomínio. E pesquisando de novo aqui na barra de pesquisa, eu não vou encontrar nenhum site, porque eu não tenho nenhum site registrado nesse subdomínio, eu já tive, mas hoje em dia não tem mais, mas aparece o erro 404 da Builderall, exatamente porque essa página não foi encontrada, porque ela não existe. Mas existe um redirecionamento, então, vinculado à Builderall desse subdomínio. E por último, vou mostrar o registro TXT. Aqui, como vocês podem ver, além do A, o AAA, CNAME, MX, NS e TXT, tem alguns outros tipos de apontamento que não foram mencionados no treinamento, igual eu mencionei anteriormente. Vamos ir aqui no tipo de apontamento TXT. Vamos voltar aqui ao domínio canônico ou domínio verdadeiro. Pesquisar novamente o TXT. E aqui eu tenho duas informações de texto que informam, primeiro, a verificação do meu site no Google. Então, aqui eu vou dar um zoom. Então, esse valor aqui, TXT, é para a verificação desse domínio no Google, e esse segundo é o SPF do Mailing Boss. Então, são dois registros de texto. Aqui não irão aparecer as aspas, ok? Mas é necessário que as aspas iniciais e finais estejam dentro do gerenciador de DNS e as informações estão propagando corretamente. Caso você vá fazer o passo a passo da verificação, por exemplo, do seu domínio no Facebook, que nós também temos um tutorial dentro da nossa central de ajuda de como realizar, você pode verificar por aqui se a propagação do valor TXT que o Facebook te passou e que foi adicionado dentro do gerenciador de DNS está propagando corretamente. Assim que ele propagar corretamente aqui, já deve ser possível voltar no Facebook e verificar o seu domínio. Lembrando que, normalmente, os apontamentos demoram até 48 horas para propagar corretamente. Claro, esse valor pode ser menor, então é sempre importante verificar o registro e a propagação dos seus apontamentos utilizando plataformas externas. Aqui no caso, o que nós indicamos é o What's My DNS. E assim, nós finalizamos o nosso treinamento sobre apontamentos. Eu agradeço você que acompanhou até aqui. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas ou entre em contato com o nosso suporte técnico. E também deixe aqui nos comentários sugestões para os novos treinamentos que vocês desejam ver aqui na Builderall. Muito obrigada e até a próxima, Builders!